Meus irmãos, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez e eu estava ali só recebendo, né? O culto hoje está assim mais tranquilo, mas o Senhor está falando conosco, trabalhando em nossas vidas e isso é muito bom. Glória a Deus, me alegrei com o testemunho aqui do presbítero, nem convidou a gente para o churrasco. Eita, Jesus amado. Deus é providência, né? Também tem uns testemunhos assim meio doidos que Jesus faz para a gente. E é muito bom, irmão, servir ao nosso Deus, que conhece todas as nossas necessidades. Irmãos, hoje pela manhã, como é meu costume, eu sempre me levanto, fico ali no meu tempo com Deus. E quando eu fui ler a palavra, o Senhor colocava uma palavra e eu fiquei meditando. E depois terminei, fui fazer as minhas coisas e gosto de também depois colocar no meu som, né? Uma pregação, um louvor, depende do momento. E quando eu abri o YouTube, apareceu uma mensagem do pastor. Parece que tinha sido há 20 minutos, eu digo, eita, vídeo novo. Quando eu abri, era justamente, irmãos, aquele que eu tinha meditado pela manhã. Eu disse, meu Deus, que coisa grande. Aí eu queria que você abrisse comigo no livro de Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Gálatas, capítulo 6. A gente lê a partir do 6. Que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. Você está cansado, irmão? Aleluia. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E neste capítulo, irmãos, a gente vê, aleluia, uma exortação de Paulo para a igreja de Gálatas. E ele começa nesse versículo 6 dizendo que a gente que está sendo instruído, não deixe de compartilhar as coisas boas com aquele que nos instruiu, né? De honrar, né, irmãos, aquele que se esforça para nos instruir, para nos dar discernimento, direção. E ele começa dizendo que a gente honre aquele que nos instrui, que nos prepara, né? Nós estamos, irmãos, numa preparação de Deus. Não sabemos ainda qual o propósito e qual o ponto de partida. Mas de uma coisa sabemos, há uma preparação de Deus. E a gente precisa, irmãos, honrar aquele que também nos honra. A Bíblia diz: a quem tem honra, honra. E neste capítulo, irmãos, a gente vê que antecede aquilo que Paulo vai exortar acerca das obras da carne e do fruto do Espírito. E de uma coisa sabemos, irmãos, que nosso Deus, ele é justo. E semear, irmãos, é um ato de justiça. É por isso que Deus diz que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe, né? Deus não vai dar a quem não planta nada. É necessário plantar para se colher alguma coisa. Então Deus, ele é justo em tudo. Louvado seja Deus. Deus é um Deus equilibrado. Só que eu te pergunto, quando é que a gente semeia? Semeamos, irmãos, quando a gente se dedica em tudo aquilo que toma o nosso tempo, tudo aquilo que toma o nosso esforço, tudo aquilo que toma a nossa atenção, a nossa energia. É nesse momento, irmãos, que a gente está semeando alguma coisa. Eu não sei o que é que tem tomado
aleluia, toda a tua atenção, toda aquela tua energia, aleluia, durante o teu dia, você está passando o dia semeando em alguma coisa, em algum terreno na tua vida. E nós fazemos isso, irmãos, com o objetivo de ter algum resultado. A gente, muitas das vezes, estamos semeando na nossa família, cuidando das nossas obrigações, dos nossos filhos. Isso é uma semeadura. Estamos no nosso trabalho, presbítero, semeando alguma coisa para trazer o pão, para que no final do mês a gente colhe o resultado do nosso esforço. Isso é uma semeadura. E é necessário, irmãos, a gente semear em todas essas áreas da nossa vida. Mas o que Paulo está tratando aqui, irmãos, é de algo muito mais além do que as coisas dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, irmãos, no versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da sua própria carne colherá a corrupção, que fala, irmãos, de morte. E quando, irmãos, a gente semeia para a carne, ele diz não na carne, mas para a carne. É quando a gente está semeando para alimentar a nossa carne. É quando, irmãos, nós estamos fazendo algum ato de satisfazer a nossa própria carne. Nós estamos semeando. Quando a gente está dormindo demais, quando a gente no jejum gosta de comer muito, a gente estamos semeando para a nossa própria carne. Quando nós estamos pensando acima de tudo em nós mesmos, nós estamos, aleluia, trabalhando somente para agradar a nossa carne. Isso aí é uma semeadura. E aí, irmãos, a nossa carne ela vai ficando mais fortalecida. E nós estamos semeando para que ela fique mais fortalecida. Aí nós estamos, irmãos, aleluias, agradando a nós mesmos e resultando no final da corrupção, que quer dizer a morte. Alimentamos a nossa carne para colher a morte. Que morte, irmãos? A morte espiritual. Ou a morte dessa carne, porque a gente sabe, irmãos, aleluia, que quando a gente investe naquilo que é perecível, ele vai perecer. Aí ele vai dizer, quem colhe para, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse Espírito que Paulo está falando aqui é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ele diz, aquele que semeia para o Espírito. E quando, irmãos, a gente semeia para o Espírito? Quando a gente satisfaz e agrada ao Espírito. Quando as nossas ações, os nossos atos agradam ao Espírito, nós estamos semeando para fortalecer, aleluia, o Espírito e através dele a gente colher os nossos frutos. Aleluia. Porque o Espírito que está em nós está ligado ao Espírito de Deus. Há uma ligação do mesmo Espírito. E quando a gente estamos semeando, irmãos, aleluia, obedecendo a sua vontade, nós estamos investindo num terreno espiritual, onde com certeza os resultados, irmãos, vai ser positivo e de vida eterna para nós, e não o resultado de morte. É por isso que ele vai dizer, aquele que semeia. Só que nós também é o momento de a gente se autoexaminar. O que é que a gente tem gastado o nosso tempo e o que é que a gente tem semeado nas nossas vidas. O que é que você tem semeado, irmãos? Todos nós, irmãos, que semeamos, queremos receber algum resultado. Quem estuda muito, irmão, no final do ano ele quer receber um resultado positivo. Quem trabalha muito, irmãos, ele quer receber um resultado positivo. Aleluia, todos nós queremos receber algum resultado na nossa vida. Mas, irmãos, aleluias, o Senhor, ele é, aleluia, claro em dizer que o semear e a colheita é responsabilidade nossa. Nós vamos ter bons resultados conforme aquilo que a gente estamos semeando. Deus, ele nos dá o terreno e Deus, ele nos dá a semente, mas quem faz o plantio somos eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer, não se engane, de Deus não se zomba. Irmão, nós não somos enganados. É muitas vezes a gente que mesmo se engana com as coisas. Quando eu digo, irmãos, aleluia, de Deus não se zomba, é porque
as minhas ações, as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Então, irmãos, eu estou zombando. Ora, irmãos, eu estou no Espírito, ora, eu estou na carne. Eu estou zombando de Deus. E o que mais a gente vê, irmão, nos dias de hoje é as pessoas zombando de Deus. Mas o Senhor diz nessa noite: não se engane, porque de Deus ninguém zomba. Muitas pessoas usam, irmãos, a palavra de Deus, usam as coisas santas de Deus, irmãos, aleluia, para querer enganar. E zomba, irmãos, de Deus, zomba das coisas do Senhor. Mas do Senhor, irmãos, não se zomba. Quando eu digo que eu sou cheio do Espírito, irmãos, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso semear no Espírito. Eu não posso ser cheio do Espírito somente dentro da igreja. Eu tenho que ser cheio do Espírito em toda a minha maneira de viver. Porque se eu digo que eu sou cheio do Espírito da igreja e dentro de casa, irmão, eu dou lugar à carne, eu estou zombando das coisas de Deus. Eu estou anulando aquilo que Deus, aleluia, nos exalta e nos ensina. Eu estou invalidando a palavra de Deus sobre a minha vida. Então eu tenho que andar continuamente em Espírito. Eu não posso, irmão, ter duas modos de viver. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. É bem verdade que nem sempre, irmãos, a gente está, aleluia, com aquela força, aquela, aleluia, espiritualidade em alta. Mas não quer dizer que a espiritualidade da gente vai estar lá embaixo. A gente precisa manter o equilíbrio espiritual nas nossas vidas. Não ser uma pessoa desequilibrada. Ora, estou lá em cima, ora quero estar lá embaixo. Mantenha o teu equilíbrio espiritual, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Honre, aleluia, o posto que o Senhor te colocou. Honre a cadeira que você senta. Honre os talentos que o Senhor confiou na tua mão, como já foi dito nessa noite. Honre aquilo que Deus confiou a você. E para isso, irmãos, eu preciso me esforçar para semear alguma coisa para que eu possa colher esse Espírito, aleluia, sobre a minha vida. Mas se a gente não faz nada, irmãos, se a gente passa o dia todo, irmãos, dedicando nosso tempo a um celular, a uma televisão, a conversas alheias, a coisas infrutíferas, a gente não vai colher fruto nenhum na nossa vida. Em que é que você tem gastado todo o teu tempo, irmãos? Será que durante 24 horas você não tem um tempo para o Senhor na tua vida? Irmãos, essa palavra é para mim, porque não adianta eu exortar você se eu não pratico. Dá, irmãos, para organizar o teu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo de todo o propósito. E o Senhor falava comigo, irmãos, a respeito de Ezequias. Quando Deus enviou o profeta e disse: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Ezequias era um rei, irmãos, e ele precisava colocar a casa em ordem. Eu disse: meu Deus, por que a pessoa vai botar a casa em ordem para morrer? Já vai morrer, vai fazer mais o quê? Aleluia. Mas Ezequias, irmãos, precisava resolver algumas pendências na sua vida. Deus estava dando a ele a oportunidade para ele resolver as pendências dele. Deus estava dizendo: ó, prepara a casa, prepara o sucessor, porque eu vou passar a tua coroa e tu vai morrer. Aleluia, eu não sei o que foi de tão grave que Ezequias fez para que o Senhor enviasse o profeta para dizer que ele ia morrer. Mas ele precisava resolver a vida dele. E nesta noite tem pessoas aqui que precisam resolver a sua vida, precisa resolver as suas pendências diante de Deus. Porque há uma cobrança de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu acho interessante, irmãos, é que Ezequias ele não estava pronto para passar a coroa para outra pessoa. Porque na mesma hora, irmãos, ele virou para a parede e começou a clamar, orar ao Senhor. E ele disse: Senhor, lembra de mim. Lembra que eu andei contigo em integridade. Lembra de tudo que eu fiz. E Deus disse, quando o profeta estava saindo: volta lá e diz a ele que eu vou acrescentar.
porque Ele tinha uma vida comigo. Deus se lembrou da vida de oração, da vida de, aleluia, obediência que Ezequias tinha com Deus, mas por algum momento na vida dele ele fracassou. E Deus disse que ele ia morrer. E ele orou e pediu a misericórdia, e Deus acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias por causa da oração sincera que ele fez. Aleluia, louvado seja Deus. Então que nesta noite, irmão, você semeie no campo espiritual na tua vida. Porque no campo que é físico e é carnal vai perecer. Aleluia. Certa vez Pedro disse ao Senhor: Senhor, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Deixamos tudo. Jesus estava falando, irmão, acerca das riquezas, que, aleluia, nem o rico ia se salvar. E ele disse: mas Senhor, e agora? Deixamos tudo para te seguir. E o Senhor disse: Pedro, quem deixou o seu pai, a sua mãe, a sua vida, o seu, aleluias, o seu trabalho, o seu campo, por amor de mim, Pedro, por causa de mim, por causa do Evangelho, esse receberá aqui 100 vezes mais. E na outra vida, aleluia, na vida por vir, ainda vai receber a vida eterna. Irmãos, ninguém perde nada investindo no terreno espiritual. Ninguém perde nada investindo, aleluia, seguindo, obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Porque nessa terra, irmãos, ele ganha 100 vezes mais. Irmãos, a gente tem ganhado 100 vezes mais daquilo que a gente merece. Eu estava aqui nessa noite, irmãos, quando o presidente me chamou, eu agradeci a Deus, disse: Senhor, obrigada, Senhor, por essa honra, porque eu nem mereço, mas o Senhor me honrou. Eu não venho reclamando, questionando por causa de uma oportunidade, não, irmãos, eu venho agradecendo, porque é honra do Senhor. Tudo que você faz, irmãos, é honra do Senhor. O que você possui é honra do Senhor. Você está tendo 100 vezes mais aqui nessa terra. E Ele disse que ainda no porvir você vai adquirir a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Não se canse, irmãos. Não se canse de fazer o bem. Não se canse da semeadura, porque a colheita certamente virá. Se você não desanimar, tem que permanecer, irmãos, animosamente fazendo a obra de Deus. Porque quando a gente desanima no negócio, irmãos, as coisas começam a retroceder, a recuar. Aleluia, a gente vai deixando para trás algumas coisas por causa do desânimo. Mas o Senhor diz nessa noite: não se desanime. O Senhor disse a Josué: Josué, não te desanime, aleluia, porque eu sou contigo. Eu estou contigo, aleluia, e vou te dar a terra que eu prometi. Se você não desanimar, você vai possuir a terra que o Senhor te prometeu. Mas enquanto isso, vai semeando, irmãos, vai semeando. Porque quem semeia muito, muito colherá. E quem semeia pouco, às vezes a gente quer receber muito de Deus, mas semeando pouco para Deus. Semeia mais. Eu vou, aleluia, eu preciso semear mais. Eu preciso semear mais. Você também precisa semear mais. Porque tem muitos frutos para colhermos. Aleluia. E esse terreno, irmãos, foi o Senhor que nos deu. E tem muito fruto ainda que a gente precisa colher. Mas depende da nossa semeadura. E que Deus, para isso, precisa das ferramentas certas, né, presbítero? Não deixa a tua ferramenta cair na água, não, né? Pega a tua ferramenta de volta e vai semear, porque tem colheita para a tua vida. E eu agradeço em nome de Jesus.